Olá, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida. Hoje, 25 de julho de 2017, estamos aqui no ISE, Instituto de Saúde Integral, em mais uma roda de saberes. Hoje vamos falar sobre um esquema financeiro fraudulento que está entrando no Brasil como uma praga, se espalhando por vários estados, vários municípios, e o ministro Meirelles, que ocupa o Ministério da Fazenda, já está querendo implantar também no âmbito da União. Nós vamos deixar isso acontecer? Esse esquema é um esquema muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte e na Europa. Nos Estados Unidos, todos vocês devem se lembrar, em 2007 estourou aquela imensa crise. As pessoas perderam suas casas, milhões de desempregados, a economia, a maior economia do mundo, ficou abalada. E o que provocou aquela crise? Uma grande aventura por parte dos bancos, que emitiram os tais derivativos, papéis financeiros sem lastro, e levaram a toda aquela crise. Lá, o Banco Central norte-americano, o Fed, Federal Reserve Bank, acabou salvando os bancos. Foram entregues aos bancos mais de 16 trilhões de dólares. Isso foi comprovado por uma auditoria oficial feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos. Bom, lá a saída foi essa. Emitiram dólar e salvaram os bancos. Em 2010, outra crise explodiu na Europa. De 2010 para cá, essa crise está acontecendo lá até hoje. Lá, esse esquema financeiro do qual nós estamos falando, atuou de uma forma um pouquinho diferente. Foi criada uma empresa, uma sociedade anônima, escondida em Luxemburgo, paraíso fiscal. E de lá, essa empresa emitia papéis com garantia dos países. E esses papéis entravam como empréstimo em alguns países, a Grécia, Portugal, Irlanda, e depois eles eram transferidos para o setor financeiro bancário e trocados pelos papéis podres em poder dos bancos. Então vejam bem, esses papéis emitidos em Luxemburgo por essa empresa, sociedade anônima, com garantia dos países europeus, 17 países europeus que eram sócios dessa empresa, acabou chegando no caixa de bancos privados internacionais. E esses bancos passaram a cobrar essas garantias. Por isso que nós estamos vendo o primeiro mundo, chamado primeiro mundo, a Europa, vivendo uma crise inimaginável há poucos anos. Hoje mesmo vi uma notícia muito triste, que na Itália tem milhões de pessoas morando nas ruas. E todos os outros países, a Grécia, enfim, toda essa crise lá. E aqui no Brasil, o mesmo esquema financeiro está entrando aqui no Brasil. De que forma? Estão sendo criadas empresas estatais. Empresas estatais vinculadas a estados e municípios. E o que essa empresa faz? Ela emite papéis financeiros, as chamadas debêntures, que nada mais são do que, nesse caso, derivativos. Só que o modelo que está entrando aqui no Brasil é ainda mais grave. Por quê? Esses derivativos emitidos pelas empresas estatais que estão sendo criadas aqui têm garantia do ente federado.
possuem garantia do estado ou do município no qual essa empresa está sendo criada. O que mais? Esses papéis, essas debêntures, elas são emitidas e vendidas no mercado financeiro. Elas prometem uma taxa de juros absurda. Vou dar um exemplo concreto. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos S.A. O município de Belo Horizonte tem a maior participação dessa empresa, mas ela tem outros sócios, inclusive sócios privados. Essa empresa emite debêntures. Ela fez uma emissão, uma única emissão, de 2.300 debêntures, por R$100 mil cada uma, se comprometendo a pagar juros equivalentes ao IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, mais 11%. Essas debêntures foram emitidas em 2014, um ano em que o IPCA foi 12%. Então, os juros nominais que essa empresa se propôs a pagar foi de 23% em um ano. Isso é insustentável, principalmente diante do fato que essa empresa foi criada por uma lei municipal da Câmara de Vereadores de lá, com um capital de R$100 mil. Como que uma empresa que foi criada com um capital de R$100 mil, de uma só vez, emite 2.300 debêntures de R$100 mil cada uma? E ainda por cima, pagando juros de 23% em um ano. De onde vai sair o dinheiro para repor esses juros durante 7 anos, que é o tempo do papel, e resgatar esse papel no final? Sabe de onde vem? O esquema que foi montado aqui tem uma fachada para servir de propaganda para que os governadores, prefeitos e até o ministro Meirelles justifiquem a necessidade de criar uma empresa estatal dessas. Aqui cabe até um parêntese, não é mesmo? Porque nós estamos num momento em que o que resta de estatais importantes para a sociedade, como as hidrelétricas, as empresas de energia, estão todas sendo privatizadas. Está na mira das privatizações até mesmo a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E olha que infâmia! Enquanto isso, estão criando novas estatais para emitir papéis financeiros. Mas então, vamos voltar. De onde vai vir o dinheiro para pagar todos aqueles juros que nós estávamos falando e ainda resgatar esse papel? Está sendo feita, então, uma grande propaganda para justificar esse esquema. A propaganda é a seguinte: todo ente federado tem um volume enorme de créditos a receber. De créditos parcelados, de créditos de dívida ativa. A dívida ativa é aquele crédito que o Estado tem a receber de tributos e outros débitos não pagos no prazo administrativo. Então, se foram decorridos 60, 90 dias e o contribuinte não pagou, o órgão inscreve aquele débito em dívida ativa. Então, ele é credor daquilo ali. Bom, todo esse crédito de dívida ativa e de dívida parcelada vai ser recebido pelo Estado ao longo do tempo. Então, o que está sendo propagandeado é que essas empresas vão possibilitar uma antecipação do recebimento desses créditos, que iriam ser recebidos ao longo de muitos anos.
Isso é só uma propaganda, porque na verdade esses créditos não saem do lugar, continuam sendo cobrados pelos órgãos competentes, pela Procuradoria da Fazenda no âmbito nacional, no âmbito dos estados, no âmbito de municípios. Alguns municípios não têm procuradoria, mas é a própria Secretaria de Finanças que cobra. O órgão competente é que vai continuar cobrando o imposto. Todos os tributos, com todos os seus encargos. Então, onde é que está o esquema financeiro? Estão criando de uma forma totalmente escondida uma conta vinculada, de tal maneira que todos os contribuintes, quando pagam seus créditos em atraso, esse valor o contribuinte paga na rede bancária, não é mesmo? E o que acontece hoje? A rede bancária repassa esse recurso para o caixa do Tesouro, ou do município, se aquele tributo é municipal, ou do estado, se o tributo é estadual, ou da União, se o tributo é federal. O que esse esquema está criando? Uma tal de conta vinculada. Então, quando os contribuintes pagam o tributo com atraso, eles pagam o tributo corrigido com multa e juros. Esse montante vai para a conta vinculada. E da conta vinculada, o valor da multa e dos juros vai para a empresa estatal. E somente o tributo corrigido vai para o ente federado, para o estado ou para o município. Isso aí fere o Código Tributário, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, fere várias normas, fere inclusive a Constituição Federal, porque está sendo feito um desvio, é um verdadeiro crime. E o que é feito com esse valor da multa e dos juros? Pago pelos contribuintes. Vai servir para pagar aqueles juros vultosos sobre aquelas debêntures. Os cofres públicos vão ficar lesados de toda essa parte do crédito tributário. E o dano não para por aí. O município dá garantia total a essas debêntures emitidas por essa empresa. Essa garantia, onde nós já tivemos acesso a documentos, como em Belo Horizonte, onde está sendo realizada uma CPI na Câmara de Vereadores, essa garantia ela é de, no mínimo, 200% de todo o montante das debêntures emitidas. Então, olha, é um escândalo muito pior do que o que foi armado lá nos Estados Unidos. O de lá não possuía garantia estatal. Precisou do FED, do Banco Central norte-americano, salvar os bancos, porque os bancos é que estavam em risco. Aqui já estão colocando uma empresa para emitir os papéis. Não são os bancos que estão emitindo os papéis, são essas empresas estatais, com garantia do próprio ente federado. Então, se nós já estamos vivendo um momento de crise financeira, uma crise absurda, uma crise provocada por essa política monetária insana, suicida, praticada pelo Banco Central. Essa crise pode se agravar de uma maneira inimaginável, porque esse esquema, ele cria uma obrigação equivalente à dívida pública de forma infinita e sem contrapartida alguma para o ente federado, que já começa sendo lesado de uma forma sorrateira, sendo lesado
na multa, nos juros que os contribuintes com sacrifício pagam. Isso está sendo desviado. Passa pela empresa e enche os bolsos do sistema financeiro, nesses juros indecentes que são cobrados nessas debêntures. Fora, além disso, vocês não imaginam todo o gasto dessa empresa com consultorias, com esses contratos financeiros. Lá em Belo Horizonte, essa emissão de debêntures de 230 milhões, 10 milhões foi para essas despesas. 10 milhões. Mas o município está lá, não tem recurso para o atendimento médico, não tem recurso para manter em dia os pagamentos das professoras que correram risco de atraso nos seus pagamentos, e mais uma série de direitos humanos que estão sendo aviltados, enquanto milhões estão sendo desviados por esse esquema financeiro para o setor financeiro. Tudo isso é ilegal. Não existe lei federal que autorize essa cessão onerosa de créditos. Aliás, cessão onerosa de direitos, porque o que está sendo cedido é o direito. O crédito continua lá, sendo cobrado pelo ente federado. Então, não existe lei federal que autorize isso. Ano passado, em 2016, no dia 10 de maio, o senador José Serra apresentou um projeto de lei no Senado para tentar legalizar esse esquema. Esse projeto não passou por nenhuma comissão, não teve discussão nenhuma, caiu de paraquedas no plenário, chegou a ser lido e ia ser votado. Mas uma grande mobilização social conseguiu barrar essa votação. Esse projeto retornou para a Comissão de Assuntos Econômicos. Na Comissão de Assuntos Econômicos foi realizada uma importantíssima audiência pública com a presença da ex-presidente do Parlamento grego, a deputada Zoe Constantopoulou, e ela alertou todos os senadores sobre os imensos riscos que esse esquema financeiro provocou na Grécia e em toda a Europa. Essa audiência foi tão importante que no dia 13 de dezembro esse projeto foi colocado em votação no plenário do Senado e foi derrotado por 33 votos a 30. Mas, como nós já vimos inúmeras vezes, quando se trata de tema de interesse do setor financeiro, que manda no mundo, ainda, o projeto vai e volta quantas vezes seja necessário. E isso está acontecendo outra vez. Esse projeto foi derrotado, retornou para a CAI, para a Comissão de Assuntos Econômicos, e agora, em agosto, ele retorna à votação na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado, com parecer do senador Romero Jucá. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, preparamos uma pequena cartilha para explicar todos os passos desse esquema, inclusive colocando citações de lei, citações dos documentos localizados em Belo Horizonte, para que o maior número de pessoas acordem para esse esquema e façam contato com seus senadores, com os deputados também, porque tem outros 2 projetos semelhantes na Câmara dos Deputados, o projeto 181 e 3337. Tudo isso está mencionado nesse folheto. Então, eu quero convidar vocês a acessar a página da Auditoria Cidadã da Dívida, www.auditoriacidadã.org.br, também no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, onde esse documento vai estar disponível, esse folheto de 16 páginas vai estar disponível,
e vocês vão poder dialogar ali no Facebook, colocar suas dúvidas. Mas a principal tarefa nesse momento é fazer contato com os parlamentares. Não aceitamos esse esquema financeiro no Brasil. É hora de acordarmos para a nossa realidade, para o que esse país pode e deve ser. O Brasil é o país da abundância. É inaceitável esse cenário de escassez que está sendo colocado aqui de forma extremamente violenta e inaceitável. Então vamos acordar, vamos agir, vamos tomar conhecimento desse esquema, vamos fazer contato com cada senador, cada senadora e dizer: não aceitamos mais, não admitimos que esse esquema seja implementado. E onde ele já iniciou, que seja retirado, que seja interrompido, para que nós possamos implantar aqui a nossa verdadeira realidade da abundância. Né? Então, conto com todos vocês, participem e apoiem, deem força para essa mobilização. Muito grata.